Apesar da retomada da economia iniciada no segundo semestre de 2020, a taxa de desemprego voltou a subir e pode atingir um nível recorde esse ano. Parece contraditório? Eu sou Bruna Coimbra e vou te explicar como é feita essa conta e mostrar por que ela parece não fechar. Se você está trabalhando, talvez conheça alguém que está em busca de emprego. Segundo o IBGE, cerca de 13,4 milhões de pessoas entraram na fila por um trabalho no país. Com a crise do novo coronavírus, a estimativa dos economistas é de que a taxa de desemprego alcance 17% em 2021, como efeito prolongado da pandemia. O ano todo a gente ouve falar desse assunto, mas você entende o que é esse movimento? Vamos traduzir para você. A taxa do desemprego é calculada dividindo o percentual da população desocupada pelo percentual da população economicamente ativa. Esse cálculo é feito pelo governo através de duas fontes. A primeira delas é o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que utiliza como recurso as informações de pessoas contratadas e demitidas que são enviadas pelas empresas. Portanto, o CAGED traz informações especialmente a respeito do trabalho formal, aquele de carteira assinada. A segunda fonte de dados sobre o desemprego vem da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, realizado pelo IBGE desde 2012. Nesta pesquisa, temos um panorama mais amplo do desemprego, já que ela considera a situação de todas as pessoas que estão dentro da força de trabalho. No Brasil, homens e mulheres com idade a partir de 14 anos fazem parte desse grupo. O IBGE classifica os trabalhadores em ocupados, desocupados e subocupados. Calma, eu explico também. Resumindo, é o seguinte: ocupados são aquelas pessoas que estão trabalhando, seja o dia todo ou apenas um período. Os desocupados são pessoas que não estão trabalhando e que não geram rendimento nenhum para o domicílio em que vivem, mas que estão dispostas e procurando emprego. Os subocupados se dividem em dois grupos. Os subocupados por insuficiência de horas, que são as pessoas de 14 anos ou mais que trabalharam menos de 14 horas na semana, que gostariam de trabalhar mais horas e que estão disponíveis para isso. O segundo é a força de trabalho potencial, o conjunto de pessoas de 14 anos ou mais que não estão nem ocupadas nem desocupadas, mas que tinham potencial para se transformar em força de trabalho. Entendeu? Guarda essa informação e vamos voltar à taxa de desemprego. Por que apesar da retomada na economia no ano passado, essa taxa de desemprego subiu e pode continuar aumentando? O que acontece é que ela acompanha o desempenho do movimento econômico. No início da pandemia, em que houve o fechamento das atividades, o consumo nacional caiu. Então, as empresas produziram menos e por isso demitiram muitas pessoas. Só que, mesmo precisando buscar trabalho, as pessoas não tinham como sair para procurar, além do fato de que muitas empresas e postos de trabalho foram fechados também. Veio ainda o auxílio emergencial e com ele muitas pessoas não procuraram emprego por algum tempo. Com a flexibilização das medidas de isolamento social no segundo semestre de 2020, as pessoas puderam sair para procurar trabalho. Então, o registro de pessoas desempregadas subiu. Ao aquecer novamente a economia, novos postos de trabalho foram criados e empresas voltaram a contratar. Setores como a indústria e a construção civil foram os que mais contrataram no início da retomada econômica em 2020. Então, o número de desempregados caiu. Porém, com os níveis de contaminação subindo outra vez e a demora na vacinação, retornaram as medidas de isolamento social, a baixa no consumo veio outra vez e novas demissões vêm acontecendo. Além desses fatores, o auxílio emergencial entra nessa conta. Um dos critérios para receber o auxílio era não ter nenhum vínculo empregatício. Com o fim do auxílio, as pessoas voltam a procurar trabalho e a curva do desemprego sobe mais uma vez. Dos estados pesquisados pela PNAD no final de 2020, a taxa de desemprego subiu em 10, com destaque para o Nordeste. Pessoas sem emprego ficam endividadas, consomem menos, a produção cai e as empresas demitem. É um ciclo que afeta os 4 pilares da economia: emprego, renda, oferta e demanda. Mas em meio à crise e apesar do alto índice de desemprego, o número de novos negócios cresceu. Novos negócios geram emprego e renda. De cada 10 empresas, 8 são de microempreendedores individuais.
O MEI representa 79,3% dos CNPJs cadastrados no Brasil e fazem parte de 27% do PIB nacional. Esse movimento foi fomentado pela Lei da Liberdade Econômica, que facilitou o cadastro de novas empresas, e ainda pelo crescimento do e-commerce e dos serviços de delivery nas áreas de alimentação, vestuário e acessórios. Se de um lado o emprego formal não vive os seus melhores dias, do outro, o empreendedorismo tem sido a solução encontrada pelos brasileiros para superar a crise e é apontado como um dos pilares da recuperação econômica. Afetados, todos nós somos. Mas para não ficar reféns desse processo, precisamos investir em qualificação profissional. Se você não pode custear os seus estudos agora porque está sem emprego, aproveite os conteúdos disponibilizados gratuitamente pelas universidades e aqui nas redes sociais. Reserve um tempo para se reciclar sem esperar a crise bater à sua porta. Falando em qualificação, a Escola Conrad ajuda você a se preparar para o mercado de trabalho em uma profissão considerada essencial e promissora em qualquer época, o comunicador profissional. Conheça o nosso programa de afiliados. Você pode ganhar bônus para estudar com a gente e ainda faturar uma renda extra. O link para saber mais está aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Até mais!